Existe um descontrole comportamental caracterizado por excessos em certos tipos de ações. As pessoas cometem aquele erro, aquela ação, têm consciência de que não está certo, que é errado, mas continua cometendo. A isso, a psicologia chama de compulsão. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos nos aprofundar sobre esse tema com a nossa convidada, que é a psicóloga, psicanalista e especialista em saúde mental, Liz Fernanda. Ela fala com a gente diretamente lá de Pituaçu, Salvador, Bahia. Ela que trabalha para esse serviço para a clínica Holist. Boa tarde, Liz. Seja bem-vinda ao NT Sul, a TV Cachoeira. Olá, boa tarde. Tudo bem? Como é que estão? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, a gente agradece desde já a tua disponibilidade em nos atender e conversar com a gente sobre este assunto que seguramente está despertando o interesse de muito telespectador que está grudadinho na tela a partir de agora para saber um pouquinho mais sobre compulsão. Para a gente começar, Liz, define para a gente o que é compulsão, qual a relação de compulsão com vício, é a mesma coisa ou não? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, quando a gente pensa um pouquinho, né, sobre a compulsão, a gente sempre remete àquela velha pergunta, ou então liga, ou linka, né, com algo relacionado àquela pessoa, por exemplo, que bebe muito. Ah, fulana é compulsiva por álcool, né? Então, no nosso cotidiano, a gente escuta muito isso. Ah, fulana faz compra demais, ela é compulsiva por compras, né? Então, tem algo aí que está sempre se estabelecendo em torno desse excesso, né? Então, dentro desse contexto, eu posso dizer que a compulsão é um comportamento que a gente não consegue controlar. Tem uma repetição excessiva, né? Então, é um ponto que a pessoa que se encontra dentro desse estado, ela está sempre repetindo, ela está sempre em excesso. Então, isso é também importante a gente pensar quando você traz, por exemplo, em relação ao vício. Algo que a gente precisa diferenciar um pouquinho aí. É que, assim, existem episódios de compulsão. Então, vou dar um exemplo para vocês para poder ficar um pouco mais claro. Vai que fulano terminou o namoro, né? E a fuga dela naquele momento foi fazer compras, né? Comprar muito, por exemplo. Mas foi um episódio que durou, vamos dizer, umas 2 semanas, né? Foi um tempo, enfim, estabelecido. Ela começou, mas ela conseguiu parar, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com isso, nessa questão, muitas vezes relacionada à doença, para a gente poder entender verdadeiramente o significado da compulsão. Isso está muito bem colocado no sentido do excesso, do descontrole. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela começa a trazer consequências para a vida dela em relação a esse excesso, pronto, a gente pode dizer que aí está sendo estabelecido uma compulsão. As pessoas, muitas vezes, elas acabam colocando algo no lugar por aquilo que ela não consegue suportar. Então, nesse caso, é ansiedade, às vezes é um trauma, às vezes é uma situação, é algo mesmo que veio de lá de trás, né? Através da história mesmo da sua vida, da sua vivência, dos relacionamentos, do próprio trabalho. Então, isso está muito colocado dentro desse contexto. É uma compensação, pelo que eu entendi. Sim, né? Acaba assim, como eu não tenho aquilo e eu não sei lidar com aquilo, por exemplo, né? Eu não sei lidar com a falta, por exemplo. Terminei o relacionamento, como eu falei há pouco, terminei o relacionamento, eu não sei lidar com aquele vazio, eu vou fazer o quê? Eu vou comer muito, né? Então, é algo para poder tamponar algo que eu não consigo lidar. Aí, muitas vezes, vem ansiedade, né? Eu tô sem trabalhar durante a pandemia, então vem lá e eu tampando isso de uma forma através da minha alimentação excessiva, né? Dos excessos, comer muito chocolate, eu começo a fazer muitas compras online, enfim, independente do contexto, né, que exista, que possa ser colocado aí, é bom a gente pensar sempre que está faltando algo, tem algo que está mexendo, tem algo que essa pessoa aí está em sofrimento, que não está certo. E por isso ela acaba trazendo isso, né? A forma que ela tem de lidar com isso é através do excesso, repetindo cada vez mais esse desejo incontrolável que existe nela. Mas a maioria das vezes, as pessoas que têm compulsão não têm essa consciência. Algumas sim, outras não, né? E as que têm procuram logo ajuda, né? Vão lá e falam, poxa, tem algo que está errado em mim, tem uma mudança aí que eu não estou conseguindo dar conta, é algo maior, né? Do que eu estou sentindo agora, né? Eu não tenho controle sobre isso. Vai lá e pede ajuda, mas a maioria não consegue pedir ajuda. Tem cura? É tratável? Qual é a situação? Qual é a condição? Olha, tratamento existe. Né? Isso é algo que algo que a gente precisa, vamos dizer assim, pensar e fazer com que as pessoas se conscientizem da importância de quanto mais cedo poder procurar ajuda. Por exemplo, uma pessoa, vou continuar nesse exemplo da questão da dependência química.
A dependência química, por exemplo, não existe cura, mas existe recuperação, existe tratamento, né? Então, a pessoa pode muito bem passar anos da sua vida em recuperação sem fazer, por exemplo, usar álcool, né? Enfim, ou qualquer outro tipo de substância. Mas isso ele vai precisar se cuidar, ele vai precisar criar estratégias para a vida dele dentro desse contexto. Então, o que é possível fazer? Procura ajuda, né? Então, sabe que precisa, sabe que está ali um momento, né, que existe uma delicadeza, uma fragilidade, é algo que você não consegue lidar sozinho com aquela substância, com aquele objeto. Então, eu vou pedir ajuda. Se eu não peço, mais uma vez, família vai lá, né? Precisa intervir dentro desse contexto dessa pessoa. Então, é um tratamento com psicólogo, tratamento com psiquiatra, importantíssimo, que a medicação entra aí para poder tentar lidar melhor no sentido da ansiedade, enfim, o que for, a depressão que pode estar sendo instalada também. Então, a questão do médico, do psiquiatra é importantíssimo. A fala, o psicólogo também entrar aí para poder falar, para poder se colocar, para poder fazer essa escuta e que ele possa, aos pouquinhos, através desse diálogo, dessa conversa, e se escutando, isso pode fazer uma diferença também. O que vale retratar também é que existe muitos grupos de ajuda, por exemplo, né? A dependência química tem muito o AA e o NA, os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos. Para as mulheres, por exemplo, que amam demais, que é o MADA, né? Que tem aquela dependência emocional, tem aquele amor patológico, também é um grupo que ajuda. Enfim, existem vários grupos de ajuda dentro desse contexto que a gente acaba estabelecendo e trazendo isso como uma forma de tratamento, de pilar, né? Mas, claro, assim, isso vai depender de cada tipo de compulsão. Para cada tipo vai existir um tratamento, né? Cada um vai ter o seu estilo, cada um vai procurar um profissional que seja adequado para aquele tipo de compulsão que está sendo ali colocada. Doutora Alice, para a gente encerrar, como a mensagem final ao nosso telespectador, a gente está num momento bem complicado, bem delicado, pode-se dizer assim, questão de restrições, de reclusão, de isolamento, de muita carência, enfim, né? Com certeza muitas pessoas que nos acompanham neste momento estão se identificando com situações que estão sendo citadas aqui. Que dica final de manutenção da saúde mental, se é que é possível, a senhora pode deixar para o nosso telespectador? Eu costumo dizer que hoje ter saúde mental é ostentação. Então a gente precisa estar se cuidando, a gente precisa estar muito atenta, porque muitas vezes a gente não leva em consideração a nossa saúde mental, a importância da gente estar bem, não só fisicamente, mas mentalmente. E isso faz toda a diferença, porque assim, uma coisa une a outra, né? Então, se eu estou bem mentalmente, meu corpo também vai responder de uma forma muito bacana. Mas acontece também em relação ao contrário. Se, por exemplo, meu corpo não está bem, eu também começo mentalmente, né? Na questão mesmo da psique, isso também vai refletir algo, né? Na minha mente, na forma que eu penso, na forma que eu ajo. Então, a importância disso é a gente poder procurar ajuda sempre, né? Então, estamos na pandemia, há o isolamento, há restrição, mas há tratamento. Os psicólogos, os psiquiatras, enfim, estão aí o tempo todo em um trabalho online, telemedicina. Isso é muito importante, né? Então, assim, de casa você pode estar fazendo o seu trabalho, você pode estar sendo acompanhado, você pode estar aí falando desse mal-estar, da sua ansiedade, da sua compulsão, seja o que for. Então, não tem desculpa hoje para não se tratar. Vai lá, pede ajuda. Se está difícil, procura alguém mais próximo, né? Seja um tio, uma amiga, alguém que você se identifica, conversa com essa pessoa, pede para essa pessoa te orientar. É importantíssimo que essa pessoa também possa buscar uma ajuda profissional para poder estar guiando essa pessoa aí, né? Nesse sentido desse adoecimento psíquico que está sendo instalado. Então, assim, eu digo que vamos nos cuidar. Saúde mental hoje é vida e mais do que nunca a gente precisa estar se cuidando. E vendo assim, formas, buscando estratégias, seja qual for, se cuidando fisicamente, mentalmente, a gente precisa estar em movimento o tempo todo e buscando, né, um bem-estar em relação à nossa vida. Tá bom, então. Doutora Alice, muito, muito obrigada mais uma vez pela atenção, pela disponibilidade, por esse bate-papo super importante. Com certeza foi especial para o nosso telespectador e para mim também, com certeza. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço.